Texto da primeira carta de Pedro. Capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. A leitura será do verso 7 ao 11. A última exposição em Pedro, nós fomos do verso 1 ao 6. Dando assim continuidade, iremos do verso 7 ao 11. Todos acharam? As Sagradas Escrituras afirmam o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, fala aos nossos corações. Não permita, Senhor, que eu seja um impedimento para a compreensão do texto, mas que o Senhor use a minha vida, porque eu preciso do Senhor, como também o teu povo precisa ouvir a tua voz. Nesta razão, Senhor, que a tua palavra afirma que nós precisamos ouvir ela, o Senhor fale conosco. O Senhor mude a nossa vida e transforme a nossa vida. Que saiamos daqui, Senhor, transformado pela tua bondade, pelas Escrituras. Assim oramos por meio de Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Nós expomos e estamos chegando ao final desta carta. E o tema geral dela é eleitos para a santidade. Todos nós fomos eleitos para vivermos uma vida santa, segundo as Escrituras nos afirmam. Mas o tema de hoje é o fim de todas as coisas. Está descrito aí do verso 7 ao verso 11. O apóstolo ainda está argumentando aquilo que ele vinha falando anteriormente. O modo de vida do cristão, o modo de vivermos, enquanto estamos peregrinando, enquanto estamos caminhando para a restauração eterna, para os novos céus e nova terra. Nós falamos, baseados no verso anterior, que muitas vezes nós somos julgados por pessoas com generosidade. E às vezes somos julgados por pessoas sem nenhuma generosidade, sem nenhuma bondade, sem nenhuma misericórdia. Mas aprendemos também que o julgamento humano, ele não deve dominar a minha vida e a sua. Porque o que conta realmente é o julgamento do Senhor. É o julgamento de Deus. Nós vivemos pelo Espírito Santo. A palavra diz que o julgamento e a condenação que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora nós vivemos a vida dele em nós, e essa vida que vivemos nele e ele em nós é pelo Espírito Santo. É por esse Deus bendito. Por esta razão, Pedro está falando sobre o modo de vida do cristão enquanto somos peregrinos nesse mundo, enquanto estamos caminhando, falo novamente, para as mansões celestiais. Diante disso, nós chegamos no verso 7. O verso 7 está dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Que fim é esse que Pedro está falando? Será o fim do mundo?
a destruição de todas as coisas? Não se trata do fim do mundo, porque o reino de Deus e a conclusão da obra de Jesus Cristo não significam um fim, melhor dizendo, de todas as coisas, mas uma restauração de todas as coisas. A Bíblia em nenhum momento diz que o mundo será aniquilado, mas ele será restaurado, renovado, no melhor sentido do termo. Nós esperamos novos céus e nova terra. O mesmo Pedro disse em sua segunda carta o seguinte: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, verso 13. Esperando novos céus e nova terra, nós poderíamos dizer, uma vez que haverá novos céus e nova terra, o fim de todas as coisas presentes ocorrerá. Mas o plano de Deus não é destruir, repito, mas transformar. Esperamos assim a redenção de todas as coisas. Deus vai redimir o mundo de todo o mal existente, trazido pela serpente e proclamado por nós, pecadores. E a descrição está em Romanos, capítulo 8, verso 22 e verso 23, sobre a restauração de todas as coisas. A palavra usada por Pedro aí, fim, que pode ser traduzida como objetivo, propósito ou alvo, ele está dizendo e usa essa frase, o fim de todas as coisas, para comunicar a nós a história da redenção do Senhor, que começa no Éden, tem o seu ponto mais alto na vida de Jesus Cristo, e agora nós estamos como agentes e embaixadores do reino do Senhor, tentando redimir o mundo, por meio da obra de Cristo em nossa vida. Redenção significa libertação. A história da redenção está chegando no final. Significa que todos os acontecimentos importantes no plano divino de redenção já ocorreram e agora todas as coisas estão aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua chegada, para chegarmos num ponto onde todas as coisas serão realmente restauradas. Pedro aqui, ele está vendo a história, repito, da redenção e o drama da obra de Deus ao longo da história. Claro que ele não tinha a percepção que temos hoje, mas certamente o Espírito o conduziu a isso. Ele está vendo a história da redenção, a criação, a queda, o chamado de Abraão, o êxodo do Egito, o reino de Israel, o exílio e a volta do exílio da Babilônia, o nascimento de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus e o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Ele tem isso muito claro em sua mente, muito vívido em sua mente. E a vinda do Espírito Santo é exatamente para estabelecer o povo de Deus como agente deste reino transformado. Tudo que é novo irrompeu pela vinda de Cristo e pelo derramar do Espírito Santo, onde tudo terá sua consumação e sua redenção final. Por esta causa, todas as coisas se aproximam. E diante disso, como eu devo viver, já que a redenção está se aproximando? É exatamente isso que Pedro quer falar. Como devo viver enquanto espero a redenção? Pedro nos ensina, à luz do texto, alguns pontos que eu devo fazer enquanto espero a volta de Jesus. Nesse texto, ele nos ensina, primeiro, orar, amar, hospedar, servir e glorificar a Deus. O primeiro ponto é orar. Enquanto estamos peregrinando, o apóstolo diz, portanto, sejam criteriosos, verso 7, sóbrios, para poderem orar. Verso 7. Pelo fato, meus irmãos, de o dia da redenção estar se aproximando, Pedro nos ensina que devemos ser criteriosos e sóbrios, atentos para uma vida de oração.
Nós precisamos saber que o dia de Cristo voltando e está assim se aproximando, nós precisamos, como diz Paulo, remir o tempo, fazer valer cada dia vigiando e orando para a glória do Senhor. O apóstolo Pedro tem em mente o momento quando o Senhor Jesus Cristo está muito claro, muito vívido em sua mente. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava prestes a carregar sobre si os nossos pecados e ele estava assim angustiado porque ele iria separar-se de Deus. E a sua alma estava assim angustiada e ele recorre realmente ao Senhor para orar. E ele chama tanto Pedro quanto os 2 filhos de Zebedeu para também vigiar naquela noite que antecedia sua morte, para estar em oração. E o Senhor diz: fiquem aqui e vigiem comigo. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, esse Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Mateus 26, verso 36 ao 46 está esta narrativa. A primeira coisa que a gente aprende aqui é: nenhuma hora vocês puderam orar comigo? Nenhuma hora, gente. Será que Jesus olha para todos nós? E quantas horas nós estamos orando? Ele fala como mínimo, nenhuma hora. Há irmãos que passam 10 minutos, 15 minutos. É preciso uma vida com o Senhor, de comunhão profunda, de falar com o Senhor. Nós precisamos saber exatamente disso. Mas agora, Pedro está maduro, restaurado, e ele foi restaurado paulatinamente. O caráter de Cristo foi formado em Pedro. Ele estava sendo formado em Cristo Jesus, e agora ele, como pastor, anima os irmãos a olharem a situação que nós nos encontramos, e convoca o povo de Deus a ter uma vida de oração e vigília, atentos quanto à situação ao nosso redor e orar. A ideia, meus irmãos, é que as orações não sejam assim interrompidas. Não é simplesmente orar, mas também alertar quanto aos acontecimentos, ou estar alerta quanto aos acontecimentos, e orarem com mais eficácia, com mais fervor, com mais persistência diante de Deus. Orar com fervor não é mudar a voz quando está orando. Ó Deus soberano, Senhor. Orar com fervor é ter um coração aquecido de comunhão com o Senhor, de uma vida constante diante dele, de uma comunhão constante, intercedendo por nós, pela igreja, pela família, pelo mundo, por aqueles que nós conhecemos. O grande escritor de oração é M. Boltz. Ele diz o seguinte: a oração, meus irmãos, é um trabalho que traz humildade. Ela avilta o intelecto e o orgulho, crucifica a vanglória e sinaliza a nossa ruína espiritual. E tudo isso é difícil para carne e sangue suportar. Mas ele continua: é mais fácil não orar do que suportar tais coisas. Então chegamos a um dos males clamorosos desse tempo, talvez de todos os tempos. Ele diz: pouca oração ou nenhuma oração. Desses 2 males, talvez pouca oração seja pior do que oração nenhuma. Pouca oração é uma espécie de faz de conta, é um salvo-conduto para a consciência, é uma falsa ilusão. Ele conta a história de um marquês que costumava fazer suas orações devocionais por meia hora. E ele pedia para o seu servo chamar ele depois desse tempo. Depois de meia hora, me chame.
O seu servo, certo dia, olhou para a abertura da porta, olhou para o seu rosto e disse que estava o seu rosto marcado por uma santidade, uma serenidade, e ele sentiu aversão em chamá-lo. E disse: eu não vou chamá-lo. Ele viu seus lábios mexendo e muito quieto. Esperou, até que 3 horas depois chamou ele. Quando ele se levantou da posição de joelhos, ele disse: meia hora está sendo pouco para conversar com o Senhor. É disso que nós estamos falando, de uma comunhão profunda, perene com o Senhor. Precisamos gastar tempo com o Senhor, dando glória ao Senhor, confessando os nossos pecados, intercedendo por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela igreja e pelo mundo, eu repito. O que é que eu devo fazer enquanto estou peregrinando? Orar. Segundo, amar. A segunda palavra usada por Pedro é o amor. Está aí no verso 8. Ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Observe que Pedro está acentuando algo como supremo, como importante, mais do que os outros. Ele disse: acima de tudo, esteja o amor. Ele quer nos ensinar que o amor, ele é importante, ele é urgente e precisa ser considerado por cada um de nós. Deve ser nossa prioridade. Mas esse amor, ele precisa ser intenso. Esse amor, ele precisa ser profundo. O apóstolo estava ecoando o ensino do seu mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando disse: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. João 3, verso 35. O amor, disse Pedro, cobre multidão de pecados. É preciso nós entendermos isso aqui. A palavra usada aqui para cobrir, ela tem um significado para a salvação, certo? É uma figura de linguagem usada por Pedro. Essa linguagem de cobrir no Antigo Testamento nos leva ao dia da expiação. O sumo sacerdote levava o sangue do animal, que foi imolado para dentro do Santo dos Santos, aspergia sobre o propiciatório, que era a cobertura da Arca da Aliança. Esse sangue cobria os pecados do povo. Essa prática ela começou muito antes do dia da expiação. Nós podemos observar na queda do homem e da mulher, dos seres humanos. Quando Adão e Eva pecaram, eles sentiram vergonha diante do Senhor e, conscientes de sua nudez, tentaram esconder-se do Senhor. Queriam eles se cobrir. Quando Deus foi ao jardim e encontrou suas criaturas cheios de vergonha pela carga da culpa dos seus próprios pecados, Deus mesmo providenciou roupas de pelo de animal e cobriu a vergonha deles. Esse foi o primeiro ato da graça salvadora do Senhor, cobrindo a culpa e a nudez dos pecados. De maneira suprema, Deus fez isso para conosco por meio de Jesus Cristo. Ele cobriu a nossa injustiça com a justiça de Cristo. A justiça de Cristo cobriu a nossa injustiça, as nossas imperfeições. Porém, não é essa a ideia de Pedro, de cobrir pecados nesse sentido que Pedro está dizendo aqui. Ele fala de amor, no próprio texto, de uns para com os outros. Esse amor que cobre multidão de pecados. Quando o amor ele transborda, meus irmãos, de uns para com os outros, no meio da igreja, muitas pequenas ofensas e grandes são facilmente perdoadas. Por isso o amor cobre multidão de pecados. Nada destrói a igreja mais rapidamente do que uma mesquinhez. Pessoas criticando-se mutualmente por causa de coisas sem nenhuma importância, sem valor. Se o pastor usa barba, se o outro não usa, é assim. Bom que aqui tem com barba e sem barba.
O certo é bom. É assim que as pessoas se apegam com coisas bobas. Isso não importa, gente. Importa é termos amor uns para com os outros. E amor não é tolerar o erro. Devemos lembrar disso. Antes, falar a verdade, mas em amor. Terceira coisa que eu devo aprender enquanto estou peregrinando, enquanto o fim está próximo, é hospedar. Sejam mutualmente, diz o verso 9, hospitaleiros, e ele termina dizendo, sem murmuração. No mundo antigo, os viajantes despediam-se desconhecidos, amigos, parentes, e lhes era oferecido hospedagem. Quando Pedro diz isso aqui, meus irmãos, hospedar é hospedar aqueles viajantes irmãos na fé, que saíam pregando itinerantemente a palavra de Deus. Mas como é que eu devo hospedar esses irmãos? O texto diz, sem murmuração. Sei que é difícil, mas é assim que a Bíblia confronta a nossa vida. Devemos hospedar sem reclamar. Não devemos viver nos queixando daqueles que Deus coloca em nossa mão para cuidarmos. Foi esse tipo de murmuração que trouxe indignação de Deus no deserto, Êxodo 16, versos 7 a 9. Logo, quando murmuramos da hospitalidade, nós estamos murmurando contra Deus, que deu pessoas para nós cuidarmos. Nós pensamos muitas vezes que os hóspedes são como peixes. Depois de 3 dias, ele começa a ter mau cheiro. A prática da hospitalidade deve ser generosa. Embora alguém se aproveite da hospitalidade, vai sempre existir esses, nós devemos hospedar. Agora tem o seu limite. E uma boa conversa, num amor que ele falou anteriormente, nós devemos fazer. Deus está nos ensinando a fazer tudo, meus irmãos, com gratidão, com ação de graças. O que é que eu devo fazer enquanto estou peregrinando? Servir. Pedro agora fala sobre serviço no verso 10 ao 11. Ele diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele disse cada um, ou seja, cada pessoa da comunidade de crentes. Cada irmão, ele tem um dom que Deus o outorgou. Cada um recebeu um dom, não por mérito, mas por pura graça de Deus. E Pedro aqui, ele é redundante ao dizer, recebeu um dom. Ora, todo dom é recebido. Todo dom se recebe. Pedro, ele quer indicar que o que fazemos para o bem da comunidade onde estamos foi uma graça de Deus, uma graça abundante, sem nenhum tipo de mérito. Todo cristão tem um dom para ajudar a igreja local. Todos vocês têm um dom para ajudar essa igreja. Deus concedeu isso a cada um de nós. E nós precisamos uns dos outros. É na vida da igreja que esse dom precisa ser exercido. Paulo chegou a dizer o seguinte, todos, porém, têm diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedique ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Romanos 12, versos 6 a 11. Percebam que o dom que recebemos não é para nós, mas para o outro. É sempre para ajudar o próximo. Servir o irmão com alegria. Você pode perceber que as pessoas que mais reclamam na igreja são aquelas que menos exercem o dom que Deus deu a elas.
Alguém já disse assim, no verso 10, Pedro introduz a noção de mordomia, que no grego do Novo Testamento é classificado sobre a palavra oikonomia. A nossa palavra economia deriva dessa palavra oikonomia, que significa literalmente lei da casa. Continua dizendo, em tempos bíblicos o mordomo não era o dono da casa, mas uma pessoa contratada para administrar as questões domésticas. Quando falamos em mordomia na igreja de hoje, referimos-nos quase que exclusivamente a questões financeiras. Mas não é desse tipo de mordomia que Pedro está falando aqui. Ele finaliza dizendo, Pedro diz que devemos ser bons mordomos da graça rica e abundante de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Está aqui a casa, a igreja do Senhor. Quais são os utensílios? O dom de Deus. Quem é o mordomo? Você. Você já pensou estar trabalhando? Eu vou arriscar a dizer isso, mas você trabalhando em casa e alguém sentado no sofá? É dessa forma que nós devemos observar as coisas. Pedro continua falando sobre o serviço, afirmando que se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, terminando o verso 11. É como se Pedro estivesse dizendo, se alguém fala de acordo com a palavra de Deus, com as escrituras. Se uma igreja quer crescer, disse R.C. Sproul, para chegar a 20 mil membros, ela pode deixar a Bíblia de lado e entreter o povo oferecendo a última moda, blá, 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 psicologia para agradar as pessoas, para coçar os ouvidos das pessoas. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, abrir mão da palavra de Deus. Deus pode dar o crescimento de 20 mil pessoas? Pode. Porque Deus é poderoso para isso. Mas nós precisamos ir por aquilo que Deus propôs. E o que foi que ele propôs? A palavra. Pregue a palavra. Nenhum de nós devemos buscar tipo de revelações. Deus nos deu as escrituras para o bem da igreja. O maior dom de Deus à igreja é a palavra do Senhor, que contém a pessoa bendita de Jesus. E o que é que eu devo fazer enquanto estou peregrinando? Por último, glorificar a Deus. Todos os dons que Deus nos deu para usarmos na igreja, o fim dele é a glória de Deus. Porque é isso que ele diz no final. Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os reformadores ensinaram à igreja o solo e deu glória. Um dos 5 solas que deve ser dito por todos nós. Mas essa glória, ela vem para a igreja de maneira graciosa, multiforme em graça de Deus. O grande pintor Van Gogh, um dos maiores pintores cristãos do mundo, terminava suas pinturas com as siglas SDG. Soli Deo Glória. Em outras palavras, a glória pertence a Deus. E essa igreja deve dizer exatamente isso, a glória pertence ao Senhor. Não se vanglorie do dom que Deus te deu. Não seja orgulhoso, enfatuado, porque como eu posso me orgulhar de algo que me deram? Logo, com os dons que recebemos nesses últimos dias da história da redenção, nós devemos glorificar a Deus por tudo. A glória que é dada a Deus é dada por meio de um mediador chamado Jesus Cristo. Ninguém pode glorificar a Deus sem a pessoa de Jesus. Então a Ele toda honra, glória, poder e majestade. Que Deus nos ajude em nome do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e orar. Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, pela adoração ao Senhor, pelo culto que prestamos a Ti. Louvamos ao Senhor pelas orações, louvores, pela Tua palavra.
Que o Senhor guarde nosso coração e enquanto estamos peregrinando neste mundo, porque o tempo aproxima-se da volta de Cristo, usa-nos para termos uma vida intensa de oração, uma vida intensa de amor, de serviço, de mordomia. Ajuda-nos, Deus, para a glória do Teu nome. Aprendamos primeiro a hospedar as pessoas em nosso próprio coração. Assim oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.